Então, bom dia pessoal, nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas, certo? Hoje de maneira diferente, tá? Eu trabalhei com esses slides aí para colocar na tela para vocês, para a gente entender um pouco dos termos que acompanham o substantivo. Vamos verificar quais são esses termos, né? Os adjetivos, os artigos, os numerais. Só revisando, na aula passada a gente falou sobre os substantivos, não é isso? Uma classe gramatical que serve para dar nome aos seres com existência concreta, imaginária ou sentimentos, sensações. Então vamos revisar o substantivo para que a gente dê continuidade aí à aula de hoje, aos termos que acompanham. Essas três frases, vamos analisar juntos aí. Maria está feliz. Qual o substantivo? Nós temos aqui, ó, Maria. Segunda frase, os alunos chegaram cedo. Substantivo, alunos. Terceira, meu celular quebrou. Celular. Então, nós temos três substantivos aí. Só relembrando, o substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres com existência concreta, imaginária ou sentimentos, sensações, né, que são os chamados substantivos abstratos, e que aí geralmente vão vir acompanhados de alguns termos. E esses termos nós vamos estudar hoje. Nós vamos ver o que é o adjetivo, que acompanha o substantivo, o que é o artigo, certo? E o numeral, tá? Vamos iniciar aí nossa videoaula de hoje, então. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar com os adjetivos. Olha só, os adjetivos são palavras que dão qualidades, características aos seres. Essas características, pessoal, podem ser boas ou ruins. Os adjetivos geralmente concordam em gênero e número com o substantivo que o acompanham. Então, lembre-se, eu tenho um substantivo e tenho um adjetivo do lado dele ali, dando a qualidade. Se esse substantivo estiver no plural, o adjetivo vai para o plural. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo vai para o singular, ok? Sempre lembrar disso, o adjetivo acompanha o substantivo. Então, essa classe gramatical serve para quê, professor? Essa classe gramatical chamada de adjetivo, minha gente, vai dar qualidade a um ser. Uma característica, certo? Vamos ao exemplo aqui. As alunas estão empolgadas com as atividades. Qual o substantivo? Está aqui, ó, alunas. Nesse caso, qual é a palavra aí que está dando qualidade a alunas? Uma característica delas. Ou seja, empolgadas. É o adjetivo, certo? Então, ó, empolgadas é adjetivo para substantivo. É a qualidade das alunas, uma característica das alunas. Elas estão o quê? Empolgadas, certo? Segundo exemplo, ideias falsas. Ó, qual é o substantivo aí? Ideias. Mas são ideias verdadeiras ou falsas? Falsas. Então, o falsas aqui é o adjetivo para esse substantivo, certo, pessoal? Terceiro exemplo, aluno esforçado. Eu tenho o substantivo aluno e tenho aí o adjetivo ó, esforçado. Sempre lembrar, o adjetivo dá uma qualidade, uma característica ao substantivo. Pode ser boa ou ruim essa característica, ok? E lembrem do que eu falei, o adjetivo ele vai sempre concordar em gênero e número com o substantivo. Se eu tenho aqui, por exemplo, pessoal, ó, um substantivo aluno singular, mas eu quero colocar no plural. Então, fica alunos esforçados, certo? Ou seja, o adjetivo também vai acompanhar o plural do substantivo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Prosseguindo. Os adjetivos podem ser representados também por locuções adjetivas. Eita, o que é isso, professor? Pessoal, vejam só. Nós temos o adjetivo normal, certo? Olha esse exemplo aqui que eu coloquei. Tá? Problema cardíaco. Qual o substantivo? Problema. Adjetivo cardíaco. Que eu estou dizendo uma qualidade desse problema, uma característica. Qual o tipo de problema? É um problema cardíaco do coração. Isso é o adjetivo, ok. Mas eu poderia também, pessoal, utilizar uma locução adjetiva. O que é isso? São um grupo de palavras, ou seja, mais de uma palavra, que exerce a função de um adjetivo, certo? Então, nesse caso aqui, eu poderia falar problema cardíaco ou problema do coração. Tanto faz. Ou seja, eu posso usar o adjetivo ou a locução adjetiva. Ah, professor, então o que é locução adjetiva? Locução adjetiva é quando nós temos aí mais de uma palavra, um grupo de palavras, exercendo a função de um adjetivo. E qual é a função do adjetivo? Uma qualidade ou característica ao substantivo. Dar qualidade ou característica ao substantivo que acompanha. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos ver aqui a flexão. Pessoal, o adjetivo, do mesmo modo que o substantivo, ele apresenta a flexão de gênero e número, grau.
A flexão de gênero. Quando eu falo gênero é o quê? Masculino e feminino. Nós temos os biformes e os uniformes. Lembram? Então, ó, os adjetivos igualmente aos substantivos são biformes e uniformes. Aqueles que só têm uma forma, a gente chama de uniforme. Aqueles que têm duas formas, biformes, certo? Então, quando eu falo questão fácil, qual é o substantivo? Está aqui, questão. Qual a qualidade, a característica da questão? É fácil ou difícil? Fácil, está aqui o adjetivo. Tá, nesse outro caso aqui, povo, substantivo, adjetivo, alegre. Nesse caso, pessoal, existe uma outra forma desse adjetivo alegre ou só existe essa forma de escrita? Só existe essa forma. Então, ó, ele é um pronome, ele é um adjetivo uniforme, ok? Segundo exemplo, bolo gostoso. Ok, adjetivo aqui. Mas eu poderia falar torta gostosa. Perceberam que o gostoso lá e aqui o gostosa mudaram, ó, em gênero masculino e feminino. Então, nesse caso, pessoal, esse adjetivo aqui é um adjetivo biforme. Ele apresenta aí, ó, duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. A mesma coisa é bonito, bonita, certo? Inteligente, tem outra forma? Não. Quando eu falo aluno inteligente, só existe uma forma inteligente, então é um adjetivo uniforme, ok? Então, os adjetivos, igualmente aos substantivos, apresentam aí a flexão de gênero, biformes e uniformes, certo? Coloquei essa tirinha aqui para a gente analisar. O que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há 20 anos? Ela pergunta, né? Aqui, ó, a fala dela. Aí o marido só olhando. E o vizinho pergunta, então Agar não é o seu primeiro marido? Porque o humor está onde aqui? Quando ela pergunta, cadê o marido bonito, esbelto, espirituoso que casei há 20 anos atrás? E o vizinho fala assim, então Agar não é seu primeiro marido, sugerindo que ela se casou com outra pessoa antes dele, porque ele não é tudo isso, ele não é esbelto, ele não é bonito, ele está gordo aqui na imagem, não é isso? Então o humor está presente aí. Aí eu pergunto a vocês, nesse primeiro quadrinho, quais são os adjetivos? Temos 3 adjetivos aí. Quais são os adjetivos? Lembrando, adjetivo é a palavra que dá qualidade e característica aos seres. Nesse caso, quais são os adjetivos que a esposa usa para falar aqui, ó, do marido? Esbelto, bonito, espirituoso. Certo? Então são esses os adjetivos. Vamos lá, prosseguir. Flexão de número, pessoal. Os adjetivos, eles apresentam flexão de número também. Qual é a flexão de número? Singular e plural. Lembra do substantivo? Então, se eu tenho um substantivo no plural, o adjetivo vai ter que ir para o plural. Certo? Isso, ok? Se eu falo menina triste, tudo bem. Mas se eu falo meninas tristes, tá vendo? Eu preciso mudar também o adjetivo. Se eu boto o substantivo para o plural, pessoal, o adjetivo também tem que vir para o plural. Mesma coisa aqui, vestido azul. Qual é o substantivo? Vestido. Adjetivo, azul. Se eu boto vestidos, qual é o plural? Azuis, ok? Então, nesse caso aí, sempre lembrar. Substantivo no singular, adjetivo no singular. Substantivo no plural, adjetivo no plural. O adjetivo, pessoal, vai acompanhar o substantivo justamente para dar uma característica. Então, ele precisa mudar também. Se o substantivo vai para o plural, o adjetivo também vai, ok? Tá certo. Uma observação importante eu coloquei aqui, ó. Prestem atenção, certo? Copiem isso no caderno de vocês. Pessoal, nos adjetivos compostos, o que são adjetivos compostos, professor? Adjetivos compostos são aqueles adjetivos em que nós temos mais de uma palavra, certo? Geralmente ligados aí por hífen. Então, nós temos o adjetivo composto quando nós temos 2 adjetivos ligados por hífen, ok? Por exemplo, eu vou botar um exemplo lá na próxima tela agora. Então, nesse caso, quando a gente estiver diante de um adjetivo composto, o que é isso? 2 adjetivos juntos, sempre lembrar, aqueles que possuem mais de uma palavra, só a última palavra varia, ou seja, só a última vai para o feminino e para o plural. Ok? Vamos ao exemplo. Olha o exemplo aqui. Ela tem cabelo castanho escuro. Qual o substantivo? Cabelo. Mas eu estou dando uma qualidade desse cabelo, uma característica. Qual é a característica? Castanho escuro. Então, castanho escuro é o adjetivo para cabelo. Mas é um adjetivo que tem uma ou mais de uma palavra. Tem 2 palavras. Então, é um adjetivo composto. Ok? O que foi que eu falei?
Quando nós tivermos um adjetivo composto, só a última palavra vai variar, vai mudar, vai para o plural ou para o feminino. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, ela tem cabelo castanho escuro. Vamos botar para o plural? Elas têm os cabelos aí, castanho escuros. Então, nesse caso, só o segundo elemento, só a última palavrinha do adjetivo composto é que vai mudar. Ok? Sempre lembrar disso. Se eu tenho um substantivo, um adjetivo composto, dois adjetivos juntos ligados por hífen, só a última palavra vai mudar para acompanhar o substantivo. O substantivo aqui não é cabelos? Cabelos está no plural. Se está no plural, o adjetivo também tem que ir. Como é um adjetivo composto, qual é a regra que eu falei agora há pouco? Só a última palavra vai variar, certo? Outro exemplo aqui, mas de adjetivo simples. Ó. Ela gosta de livro usado. Qual o substantivo? Livro. Qual o adjetivo? Usado. Elas gostam de livros usados. Também vai para o plural normal, ok? Tranquilo? Então tá, vamos prosseguir. Adjetivos. Lembra que a gente falou do grau do substantivo? O substantivo apresenta o grau normal, aumentativo e diminutivo. Lembram? Mesma coisa o adjetivo aqui. Ele apresenta a flexão de grau. Um pouco diferente do substantivo, mas apresenta. Ele tem 2 graus. O grau comparativo, quando eu comparo 2 seres, dizendo que um é mais do que outro, é melhor do que outro, um é mais inteligente do que outro, é mais esforçado, por exemplo, ou é menos, ou é igual. Então, são 3 tipos de comparativo. Nós temos o grau comparativo, quando a gente bota uma comparação entre 2 seres, e o grau superlativo, quando apresenta o grau mais elevado da característica atribuída ao ser. Nesse grau comparativo, a gente tem 2 seres, lado a lado, colocando em comparação. No superlativo, nós não temos, tá certo? Vamos ver agora mais à frente. Nós temos 3 tipos de grau comparativo. Está aqui o grau comparativo de igualdade. Igualdade, eu digo que um ser é igual ao outro. Nós temos o comparativo de inferioridade, um é menos do que o outro. E o grau comparativo de superioridade, um é mais do que o outro. Então, nesse caso, sempre lembrar, 3 tipos de comparativo. Primeiro, um exemplo aí, vamos ver esse exemplo. O presidente do clube é tão inteligente quanto os seus associados. Olha, pessoal, quando eu uso aqui, é tão inteligente, eu estou dizendo quanto? Que ele é igual aos associados. Ele é inteligente igual aos associados. Então, aqui é o comparativo de igualdade, ok? Quando eu falo que ele é menos, o presidente do clube é menos inteligente do que seus associados. Eu tenho aqui menos o comparativo de inferioridade. Mas se eu quero dizer que ele é mais, o presidente do clube é mais inteligente do que seus associados. Então, nesse caso aqui, comparativo de superioridade. Lembre-se, o comparativo ele vai ter 3 tipos. De igualdade, quando eu digo que um ser é igual a outro. Comparativo de inferioridade, quando eu digo que um ser é menos do que outro. E de superioridade, quando eu falo que ele é mais do que outro. Tá? E quais são os adjetivos aqui, pessoal? Inteligente. Sempre lembrar, nas 3 orações, certo? A gente está utilizando o grau comparativo dos adjetivos, tá certo? Então, nós temos 2 graus para os adjetivos. O grau comparativo e o grau superlativo. Lembram? Vamos fazer uma questão aqui agora em relação ao grau comparativo. Assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo. Nós temos 5 opções aí, pessoal. Qual é a opção em que nós temos o grau comparativo? Lembrando, o grau comparativo é aquele em que nós temos 2 seres colocados, em comparação, lado a lado. A gente está comparando uma característica dos 2 seres. Letra A. João é o mais esforçado de todos os vereadores. Eu estou comparando João com algum outro ser específico? Não. Maria é extremamente ansiosa. Eu estou comparando Maria com alguém ou só estou dando uma característica? Só estou dando uma característica. Minhas avaliações foram dificílimas. Eu estou comparando a minha avaliação com a de alguém? Também não. O menos estudioso dentre todos é ele. Eu estou comparando ele com alguém específico? Não. Letra E. Júlio é mais esforçado do que eu. Aqui, pessoal, olha só. Eu estou comparando Júlio, dizendo que ele é mais esforçado do que quem? Eu. Então, tem 2 seres aqui, certo? Comparando. Então, aqui a gente tem a presença do grau comparativo. Sempre lembrar. Grau comparativo, nós temos a comparação entre 2 seres aí. Estabelecendo uma característica entre 2 seres, certo? E o superlativo,
já não tem essa característica. A gente vai ver mais à frente. Analise a frase abaixo e identifique se o adjetivo está sendo utilizado no grau comparativo de igualdade, comparativo de superioridade ou comparativo de inferioridade. Quais são os três aqui, pessoal? As três opções, ó. Igualdade, superioridade e inferioridade. Vamos analisar a frase. Minha secretária é mais eficiente do que gentil. Eu estou comparando a minha secretária, dizendo que ela tem duas qualidades. Ela é mais eficiente do que gentil. Essa comparação é de mais, é de menos ou de igualdade? É de inferioridade, superioridade ou igualdade? Aqui, pessoal, a presença do mais, ó. Então, é de superioridade, ó. Certo? Se eu dissesse minha secretária é menos eficiente do que gentil, era de inferioridade. Se eu dissesse minha secretária é tão eficiente quanto gentil, igualdade. Ela é tanto uma coisa quanto outra. Ok? Então, aí são três tipos de grau comparativo. Igualdade, inferioridade e superioridade. Nesse caso aqui, a gente tem o de superioridade porque tem a presença do mais. Ele é mais isso, tá vendo? Vamos para o grau superlativo, pessoal. O grau superlativo, ele não compara uma característica de nenhum ser com o outro, certo? Ou seja, ele vai, na verdade, estabelecer uma comparação aí, ele vai botar o grau mais elevado da característica atribuída ao substantivo. Nós temos o grau superlativo absoluto, que é aquele em que nós não comparamos um ser com outro. Nós elevamos a característica ao máximo. Nós dissemos que aquele aluno é muito bom, por exemplo, certo? Nesse caso aí, nós temos duas formas do grau superlativo absoluto. O superlativo absoluto analítico, aqui, ó. Analítico é maior, tá vendo? Duas palavras. E o sintético, aqui, ó, menor, certo, pessoal? Então, ó, eu posso falar, ela é muito respeitada pelos amigos. Eu tenho um grau comparativo aqui, eu estou comparando ela com algum ser específico? Não. Eu estou dizendo que, dentre os amigos, ela é muito respeitada pelos amigos. Então, nesse caso aqui, ela é muito respeitada pelos amigos, nós temos o grau superlativo absoluto analítico, certo? E o grau superlativo absoluto sintético, sempre lembrar, analítico maior, sintético menor. Aqui, ó, ela é respeitadíssima pelos amigos. Faltou trocar o A aqui, é um A, certo? Então, nesse caso aqui, ou seja, nós temos o grau superlativo absoluto e o superlativo analítico e o superlativo absoluto sintético. Grau comparativo, compara dois seres, uma qualidade entre dois seres. Grau superlativo, absoluto, eu vou apenas dizer que aquele ser é muito bom, ele tem uma característica muito boa. Então, nesse caso aí, eu vou ter dois tipos de superlativo absoluto. O absoluto analítico, maior, muito respeitada, e o sintético, menor, respeitadíssima. Ok, pessoal? Então, esse é o grau superlativo absoluto, certo? Vamos ver agora uma questão para praticar. Analise a tirinha abaixo e identifique se no primeiro quadrinho ela está utilizando um adjetivo no grau superlativo absoluto sintético ou analítico. Vamos ler a tirinha? Kaká, tô ficando apaixonadíssima. Ela fala para a amiga. E ela diz ainda, ele é uma gracinha. A amiga fala, cuidado que paixão demais deixa a pessoa cega. E aí no próximo quadrinho ela bate no poste. Né? Esse é o humor, é a parte engraçada. Nesse primeiro quadrinho aqui, pessoal, que eu estou marcando aqui, ó, qual é o adjetivo aí que está no grau absoluto sintético analítico? Tem um adjetivo, não tem? Tem. Qual é? Apaixonadíssima. Esse apaixonadíssima aí, pessoal, está no grau absoluto analítico maior ou sintético menor? Sintético, lembra? Apaixonadíssima. Agora, se eu dissesse, se a fala dela fosse assim, tô ficando muito apaixonada, aí sim a gente já mudaria. Mas nesse caso aí, apaixonadíssima é o superlativo absoluto sintético, certo? Superlativo que estabelece a característica do ser, a qualidade ao máximo, absoluto que não vai comparar com nenhum outro ser, sintético que é a forma menor. Ok, pessoal? E nós temos o grau superlativo relativo. Ah, tá. Esse grau superlativo relativo, a gente viu anteriormente agora o superlativo absoluto. O relativo, ele vai comparar uma característica, vai intensificar a característica para mais ou para menos, colocando numa relação comparativa com outro ser.
Lembra que a gente falou lá no comparativo? Aqui também, o grau superlativo relativo. Quando ele fala relativo, ele vai relacionar, certo? Dois seres. Um ser, por exemplo, nesse primeiro exemplo, Maria. Maria era mais bonita, tem esse S aqui, era a mais bonita das meninas da sala, certo? Então, nesse caso aqui, deixa eu... Pronto. Aqui. Maria era a mais bonita das meninas da sala. Quando eu falo Maria, pessoal, era a mais bonita das meninas da sala, eu não estou comparando Maria com as meninas da sala. Então, aqui é o grau superlativo, porque eu estabeleço a característica dela ao máximo, eu intensifico, eu digo que ela era a mais bela, mais bonita, dentre todas as meninas da sala. Então, aqui é um superlativo relativo de superioridade. E ele poderia ser também de inferioridade aqui, ó. Maria era a menos sábia das meninas da sala, certo? Então, aqui, ó, a menos é inferioridade. Ok, pessoal? Na prática, a gente vai começar a pegar essas questões. Não precisa se preocupar em aprender tudo de uma vez só, certo? Pode assistir a videoaula depois novamente, parar, copiar no caderno, não tem problema, certo? Então tá, a gente terminou os adjetivos. Agora vamos passar para outra classe gramatical, os artigos, certo, pessoal? O artigo é uma classe gramatical que acompanha o substantivo também, igual ao adjetivo. E para que vai servir o artigo então, professor? Lembrando, o adjetivo serve para quê? Para dar uma característica ou qualidade ao substantivo. Ok. E o artigo serve para quê? O artigo serve para determinar ou indeterminar o substantivo, minha gente. Quais são os artigos aqui, pessoal? Só são esses, ó. O, a, os, as, uma, uns, umas. Ok? Esses são os artigos que vão acompanhar o substantivo, determinando uma coisa específica ou indeterminando. Vamos ao exemplo. Os alunos saíram da sala. Quais foram os alunos? Foram qualquer aluno? Não, foram os alunos. Então aqui, ó, artigo definido, pessoal. Ele sempre vem acompanhando, ó, um substantivo aqui, tá vendo? Então, os alunos saíram da sala. Qual é o artigo? Os. Definido ou indefinido? Lembra, ó, definido são esses aqui, pessoal. Indefinidos são esses outros, ó. Uma, uns, umas. Então, aqui é um artigo definido. Estou determinando quem foram. Foram esses alunos, ó, os alunos, ok? Segundo exemplo, o professor passou umas atividades. Eu estou especificando quais foram as atividades ou eu estou dizendo que foram algumas? Eu estou querendo dizer que foram algumas. Eu não sei qual especificamente. Então, nesse caso aqui, eu tenho um artigo indefinido, pessoal. O indefinido, como o próprio nome já diz, ó, ele não determina o ser exatamente, o objeto. Ou seja, ele não determina com precisão. Ele indetermina, é indefinido. Ele indefine, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, os, artigo definido, umas, artigo indefinido, porque eu não sei quais foram as atividades que ele passou. Mas foram algumas, mas eu não sei quais. Então, umas aqui é um artigo indefinido. Ok? Tranquilo? Os artigos vão servir para quê? Para acompanhar o substantivo. Para quê, pessoal? Para dar qualidade? Não. Quem dá qualidade é o adjetivo. O artigo vai servir para determinar algo, alguma coisa, ou indeterminar. Ok? Vamos para essa questão. Analise a frase abaixo e identifique os artigos e os adjetivos. Vamos lá. Uns professores ansiosos resolveram aplicar as provas difíceis hoje. Quais são... Primeiro vamos separar o substantivo, pessoal. Vamos lá. Substantivo, professor. Quem são os professores? É o professor, aquele determinado, ou são uns professores? Uns professores. Então, aqui eu tenho um artigo indefinido, ó. Artigo indefinido, uns. Substantivo, certo? Ansiosos é o quê? É uma qualidade de professores, uma característica. Então, é um adjetivo, certo? Então, aqui, ó, ansiosos, adjetivo. Então, vamos lá. Uns, pronomes indefinidos, professores, substantivos, ansiosos, adjetivos. Vamos continuar. Resolveram aplicar as provas difíceis. Tá.
As provas difíceis, eu estou me referindo a algumas provas específicas ou aquelas provas? Ou são qualquer prova? Aquelas difíceis, pessoal. Então, esse as aqui está determinando, ó, é um artigo definido, certo? Provas é o quê? Substantivo. E difíceis é uma qualidade de provas, que a prova não é fácil, a prova está sendo difícil. Então, aqui a gente tem um adjetivo, certo? Então, nós temos artigo, substantivo, artigo aqui, substantivo aqui e adjetivo aqui. Mesma coisa aqui. Um artigo indefinido, certo aqui, substantivo e adjetivo. Então, sempre lembrar, o adjetivo acompanha o substantivo, dando qualidade ou característica. E o artigo, pessoal? O artigo vai servir para determinar uma coisa, um ser, ou então indeterminar. Ó. O aluno entrou na sala. Eu estou me referindo àquele aluno ali específico. Eu sei qual foi o aluno. O aluno. É um artigo definido, o. Agora, se eu falo, uns alunos entraram na sala. Eu não sei quais foram, então é um artigo indefinido, uns. Ok? Tranquilo? Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo e copia no caderno, certo? Vamos prosseguir. E a próxima classe gramatical que a gente vai ver hoje é o numeral. Todo mundo sabe aqui, bem fácil de aprender. Numeral é a palavra variável que acompanha ou substitui o substantivo e expressa uma quantidade ou ordem numérica. 2 aulas de português seguidas. Veja esse exemplo. Ó, 2 aulas de português seguidas. Qual é o numeral aqui que indica quantidade? 2. Então, o numeral, pessoal, é aquela classe gramatical variável que muda, que substitui ou acompanha o substantivo e expressa o quê? Quantidade, ordem numérica. Então, 2 aulas de português. Qual é o numeral? 2. Está aqui. Esse numeral, ele vem acompanhando o substantivo ou pode substituir os dois? Ele vai vir ao lado do substantivo ou então ele pode vir já substituindo o substantivo. Ok? Os numerais, pessoal, podem ser cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 21, 23. Podem ser ordinais, ó. Ordinais, pessoal, que indica ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Multiplicativos, dobro, triplo, tá vendo? Fracionários, quando vocês estão estudando matemática, as frações, ó, 1/3, 1/4. E os substantivos e os numerais podem ser também coletivos, aqueles que indicam um grupo de objetos ou de seres. Nós temos aí, ó, dúzia, quarentena, o que a gente está passando agora, tá vendo? Ó? É um numeral coletivo, indica um grupo de objetos, de seres. Então, dúzia, quando a gente vai ao mercado e pede assim, me dê uma dúzia de ovos. Eu estou pedindo quantos ovos? 12. Então, dúzia é um numeral coletivo, certo? São esses 5 tipos de numerais aí. Os numerais cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 21. Os numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quinto. Os numerais multiplicativos, dobro, triplo, quíntuplo. Os numerais fracionários, que indicam a fração, que vocês vão ver isso em matemática ainda. 1/3, 1/4, 1/5. E os numerais coletivos, dúzia, quarentena, certo? Ok, pessoal, os numerais são aquela classe gramatical que indica o quê? Quantidade ou ordem numérica. Vamos a uma questão aqui para a gente praticar. Analise a frase abaixo e identifique os numerais cardinais e ordinais. Lembra quais são os cardinais? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 21. E os ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Sempre ordem, tá? Maria ficou em segundo lugar na competição e fez 80 pontos. Qual é o numeral que indica ordem aí, pessoal? Segundo. Lembra? Primeiro, segundo, terceiro, ou seja, aqui é o numeral ordinal. E qual é o numeral cardinal? 1, 2, 3, 14, 21. Qual é? 80. Ó, então aqui ó, nós temos o numeral ordinal e o numeral cardinal, certo? Então, os numerais acompanham ou então pode até substituir o próprio substantivo, certo? Então, se eu falo assim, 8 alunos realizaram a prova. Qual o numeral? 8. Esse numeral é cardinal ou ordinal? 8 é cardinal. Ok, pessoal? Tranquilo? Pronto, é isso aí, o fim da aula, tá? Nós estudamos hoje 3 classes gramaticais que acompanham o substantivo, o adjetivo, lembra?
o artigo, que pode ser definido ou indefinido, e o numeral. São 3 classes gramaticais variáveis que vão acompanhar o substantivo. O adjetivo vai dar qualidade ao substantivo, característica ao substantivo. O artigo vai determinar, se for um artigo determinante, ou determinado, ou então um artigo indefinido. Eu posso ter o artigo definido, determinando um ser, o aluno, a escola, ou eu posso ter um artigo indefinido, uma escola, uns alunos, certo? E a gente viu agora, para finalizar, os numerais, que indicam quantidade ou ordem. Os numerais cardinais, 1, 2, 3, 21, 28, 10, 14. Os numerais ordinais, que exprimem ordem, quinto, sexto, sétimo, oitavo, primeiro lugar, segundo, certo? Então, para finalizar, se for necessário, assista novamente a videoaula, certo? Copie no caderno para a gente fazer as atividades e os exercícios. Revisando, nós vimos na aula de hoje as palavras que acompanham o substantivo. Adjetivos, artigos e numeral.